Boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma palestra do primeiro Encontro Brasileiro de Filósofas Analíticas. Meu nome é Thalita, sou mestranda em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSC e hoje eu vou mediar a mesa, a palestra da Cecília. Cecília, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Contigo agora, tu tens 30 minutos, quando faltar 10 minutos eu vou abrir meu microfone para te avisar, tá bom? Tá certo. Primeiro, queria muito agradecer a vocês, assim, parabenizar pela iniciativa, pelo evento. É muito gratificante poder participar de forma dupla, né? Poder assistir as colegas falando sobre suas pesquisas, sobre seus trabalhos, e também poder falar um pouco sobre o meu. Tem sido engrandecedor, assim, aprendendo várias coisas que, né, eu não sabia. Então, parabéns pela iniciativa e obrigada pela oportunidade. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão enxergando? Sim. Foi? Uhum. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cecília, eu sou mestranda em Filosofia da Ciência aqui na Universidade de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as observações planetárias dos séculos XVI e XVII e o desenvolvimento da nova física. As observações sempre tiveram um papel muito importante dentro da ciência e hoje o objetivo é falar um pouco sobre essas observações e a sua importância para a aceitação do heliocentrismo, principalmente para as ideias de rotação e de translação da Terra, e como isso foi importante para o desenvolvimento de uma nova física nesse período da Revolução Científica. Primeiro, então, a gente vai começar com um breve resumo sobre alguns conceitos importantes sobre a cosmologia que era vigente na época, que era a cosmologia aristotélica. A cosmologia aristotélica ela foi pensada e elaborada, desenvolvida a partir, né, da experiência cotidiana que nós, seres humanos, temos aqui no planeta Terra. Né? Então, como a olho nu existia as observações do céu, dos corpos celestes e tudo mais, eles pareciam sempre os mesmos, não pareciam mudar, criou-se essa concepção de que os corpos celestes seriam imutáveis e, por isso, estabeleceu-se essa dicotomia entre céu e terra, onde o céu seria perfeito e imutável e a Terra, como estava imersa num fluxo de transformações, seria imperfeita e suscetível à corrupção e tudo mais. Um outro elemento importante do cosmos aristotélico é que ele era completo, no sentido de que não existe vazio, né? O cosmos seria preenchido por um elemento que é diferente dos elementos que a gente vê aqui na Terra, que seria o fogo, o ar, água e terra. Então, esse quinto elemento ficou conhecido como éter ou quintessência. E também ele era finito, porque a ideia de um cosmos fechado, essa ideia de finitude era importante para a concepção de que a Terra estaria no centro. Porque se fosse infinito, não teria centro. Então, esses elementos básicos da concepção aristotélica. Em relação à física do Aristóteles, uma questão que era importante era a concepção de lugar natural que existia para os corpos, que isso vai ser importante lá na frente, quando a gente for falar sobre a relatividade mecânica. Então, a partir dessa cosmologia e dessa física aristotélica, o Cláudio Ptolomeu, se eu não me engano, no século II depois de Cristo, desenvolveu um modelo astronômico que estivesse de acordo com as observações feitas até o momento e também estivesse de acordo com a física e a cosmologia aristotélica, que a gente pode ver uma imagem desse modelo. Então, o cosmos seria composto por 8 esferas, todas concêntricas, né, com a Terra no centro, e essa esfera mais distante da Terra seria a esfera das estrelas fixas, depois a gente teria em cada esfera um planeta, o Sol e a Lua.
Só que esse modelo astronômico do Ptolomeu, ele tinha alguns problemas. Ele tinha problemas com as anomalias planetárias, né, tanto a anomalia de brilho quanto a anomalia de retrogradação dos planetas. Ele também tinha um problema com o movimento uniforme desses planetas, e uma crítica que o Copérnico fez a esse modelo é que ele transgredia a ordem dos planetas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses problemas do modelo ptolomaico. Bom, como a gente viu aqui, se o movimento dos corpos celestes ocorresse como um único movimento circular, a gente não teria como um planeta parecer andar para trás, que é a questão da retrogradação, nem se aproximar e se afastar da Terra. Então, para resolver essas duas anomalias, eles pensaram numa composição de movimentos circulares, que ocorre a partir do deferente e do epiciclo. Então, nessa primeira imagem, essa imagem A, que a gente vê, esse Ezinho seria o centro do cosmos e também onde estaria a Terra. Então, com esse centro, teria uma circunferência que seria chamada de deferente, e com o centro no deferente teria o epiciclo, que seria uma segunda esfera, e a partir e o planeta estaria nesse epiciclo. E a partir da composição desses dois movimentos circulares, a gente vê na imagem B uma representação dessa composição. Então, a partir disso, conseguia representar o fenômeno de retrogradação dos planetas, quando o planeta parece estar andando para trás, e também porque em alguns momentos havia um brilho mais intenso nos planetas, que é quando o planeta se aproxima da Terra, em outros momentos um brilho menos intenso, que é quando ele se afasta da Terra. Mas o modelo ptolomaico ainda não conseguia explicar por que isso acontecia. Ele conseguia apenas representar o fenômeno. Um outro problema era a questão do movimento circular, porque com esse modelo de deferentes e epiciclos, o movimento dos planetas não era um movimento circular uniforme, e era importante que fosse um movimento circular uniforme por causa da ideia de perfeição do céu. Então, para isso foi necessário criar o equanto. Então, a Terra não estaria exatamente no centro do universo, o centro estaria nesse X, e tanto a Terra quanto o equanto estão equidistantes desse centro. E aí o movimento do planeta, na hora da composição do movimento, ele seria uniforme em relação ao equanto e não em relação à Terra ou ao centro do universo. E a questão também da transgressão da ordem dos planetas, que foi uma crítica feita pelo Copérnico, porque assim, vou voltar o slide lá. Quanto mais distante em raio está essas esferas, mais devagar é o movimento do corpo celeste em relação à Terra. E partindo do centro, né, a gente pode ver que a esfera da estrela fixa é a última esfera. Então, ela deveria estar quase parada. Só que as estrelas, elas fazem parte da nossa percepção de dia e de noite. Então, elas teriam que dar uma volta ao redor da Terra em 24 horas. Então, isso era um problema, porque os planetas não davam uma volta ao redor da Terra em 24 horas, e a última esfera desse modelo teria que dar. Então, isso supõe uma velocidade muito grande para essa esfera, e tinha essa questão. Então, como a gente pode ver, o modelo ptolomaico ele exigia cada vez mais sistemas complexos para conseguir dar conta do que era observado e para conseguir ainda estar de acordo com a cosmologia e com a física aristotélica. E para o Galileu, não, para o Copérnico, isso foi muito gritante. E aqui eu botei uma citação do Kuhn, que ele fala: para o Copérnico, o comportamento dos planetas era incompatível com o universo de duas esferas. Ele achou que, ao adicionar mais e mais círculos, seus predecessores simplesmente remendaram e esticaram o sistema ptolomaico para forçar sua conformidade com as observações.
e ele acredita que essa necessidade de remendar e esticar era uma clara evidência que uma abordagem radicalmente nova era necessária. Essa foi uma tradução livre minha, porque eu tenho só o volume em inglês, mas eu não queria botar aqui uma tradução em inglês. Então, essa foi a proposta do Copérnico, né? Um novo sistema para pensar a astronomia. Só que o sistema do Copérnico ele tinha um grande problema, além, obviamente, das questões religiosas, de que a Terra não estaria mais no centro do universo e tudo mais, que ele não tinha uma física que desse suporte para ele. Então, por algum tempo, o modelo copernicano ele foi adotado por alguns matemáticos e tudo mais como um modelo puramente matemático que, né, fazia predições, mas não tinha um caráter de correspondência com a realidade. Isso só vai mudar com Galileu, que atribui um caráter de realidade ao modelo copernicano, com o livro do Diálogo, que ele publicou em 1632, que foi uma combinação de uma investigação astronômica de aspecto observacional, com a intenção de conseguir formular uma explicação mecânica que desse suporte ao sistema copernicano. O livro do Galileu ele é dividido em 4 jornadas. Na primeira jornada, ele se propõe a criticar o cosmo aristotélico e tentar... muitos autores usam a palavra destruir, né? Destruir o cosmo aristotélico. Na segunda jornada, ele fala sobre o movimento de rotação da Terra. Na terceira jornada, ele fala sobre a translação da Terra. E na quarta jornada, ele fala sobre a teoria das marés. Então, um primeiro aspecto importante das observações que o Galileu fez foi a observação das manchas solares e também das crateras da Lua, que, para o Galileu, isso era uma prova irrefutável de que os corpos celestes não eram perfeitos, e, dessa forma, não existiria essa dicotomia entre céu e terra. Não existindo essa dicotomia entre céu e terra, isso abria espaço para pensar a Terra como um planeta, como outro qualquer, um sistema. E agora a gente vai falar mais especificamente sobre a questão da rotação da Terra. Bom, a rotação da Terra está relacionada à nossa percepção, né, de dia e de noite. E no Diálogo, se eu não me engano, o Galileu ele comenta sobre uns 7 argumentos dos aristotélicos contra o movimento da Terra, né, a favor da mobilidade da Terra, da imobilidade da Terra, mas eu não vou entrar nesses 7 argumentos, eu vou falar sobre 2 apenas, que eles conversam melhor com os objetivos da minha pesquisa. Então, o primeiro argumento dos aristotélicos a favor da imobilidade da Terra é que a gente não tem percepção desse movimento. Para a gente, a Terra está parada. E como a gente tem essa percepção de imobilidade, esse foi o primeiro argumento. O segundo argumento é o argumento da torre, que, segundo os aristotélicos, se a Terra estivesse em movimento e você solta uma pedra de cima de uma torre, quando a pedra cair no chão, ela não vai cair no pé da torre, porque o pé da torre já andou um pouco. Ela vai cair um pouco atrás. Para conseguir contra-argumentar essas afirmações aristotélicas, era necessário uma nova física, porque a partir do raciocínio aristotélico, realmente essas coisas não eram possíveis de acontecer. Então, Galileu ele desenvolve o argumento da queda vertical, que foi um avanço do princípio de relatividade óptica do Copérnico. O que dizia esse princípio da relatividade óptica do Copérnico? Ao observar um corpo em movimento, essa observação pode ser feita porque o corpo está em movimento, porque o observador está em movimento ou porque ambos estão em movimentos. Isso quer dizer que o estado do observador afeta a percepção.
O Galileu pega essa ideia e desenvolve esse princípio da relatividade óptica do Copérnico para a relatividade mecânica, que também é conhecida como a relatividade galileana, em que ele diz que um observador interno ao sistema não é capaz de discernir movimento de repouso. Isso teve duas consequências importantes. A primeira é que, a partir desse raciocínio, a nossa percepção de que a Terra está parada não é válida para provar que a Terra está parada, porque nós somos observadores internos ao sistema. E, segundo, isso traz uma nova concepção para movimento e repouso, porque na física aristotélica o repouso era um estado dos corpos, mas o movimento não era. O movimento era uma coisa transitória e tinha um aspecto um pouco ontológico. E, a partir, né, dessa ideia da relatividade mecânica, tanto o movimento quanto o repouso são coisas extrínsecas ao corpo, não tem relações ontológicas com o corpo, e são ambos estados desse corpo, podem ser ambos estados do corpo. Bom, e aí, para embasar o princípio da relatividade mecânica, o Galileu ele constrói uma analogia, e para rebater também o argumento da torre, o Galileu ele desenvolve uma analogia que é conhecida como a analogia do barco, quando ele fala que, né, se você soltar uma pedra de cima do mastro de um barco, quem está dentro, um barco que está em movimento, quem está dentro do barco vai ver a pedra cair de forma vertical, e quem está fora do barco vai ter uma outra percepção do fenômeno. Então, com isso, ele mostrava que a posição do observador em relação ao fenômeno é importante, e ele também mostrava, aqui acho que entra numa questão de composição dos movimentos, que também na física aristotélica não era possível pensar em composição de movimento, né? Mas entra também na questão da composição do movimento, que quando a gente estuda lá movimentos oblíquos, né, a gente sabe que tem uma componente vertical, uma componente horizontal do movimento, que elas não interferem uma com a outra. E, dessa forma, ele embasava o seu argumento da relatividade mecânica. Uma consequência importante que teve essa concepção de que a Terra gira em torno do seu eixo é que o dia e a noite passa a ser local e não mais universal. Cada planeta vai girar em torno do seu eixo no seu próprio tempo, e cada planeta vai ter o seu próprio dia e sua própria noite. Em relação ao problema da translação, primeiro existe também a questão da invisibilidade do movimento, né? Nós também não percebemos a Terra girar em torno do Sol. A nossa percepção, na verdade, diz até o contrário, né? Parece que o Sol gira em torno da Terra. Mas algo que foi um aspecto muito importante para a defesa desse movimento de translação é que ele explicava as anomalias planetárias que o modelo ptolomaico não explicava. Então, a partir, né, de um raciocínio heliocêntrico, a retrogradação dos planetas ela era causa acontecia por causa das velocidades relativas entre esses planetas, né? Como cada um está girando na sua velocidade, vão haver momentos em que eles vão ter ultrapassagens, e nesses momentos a gente tem a percepção de que o planeta estaria andando para trás, mas isso é só uma aparência, isso não é a realidade. Outra coisa importante que para a defesa do movimento de translação da Terra foi a descoberta do Galileu das luas de Júpiter, porque isso mostrava que um corpo celeste pode estar em órbita de um outro corpo que está em movimento, e isso ajudava no argumento do porquê que a Lua não fica para trás, se a Terra está se movendo. Bom, essas descobertas... Cecília, tem uns 10 minutos ainda, tá? Tá bom. Obrigada. Bom, essas descobertas e os argumentos utilizados para a defesa tanto do movimento de rotação quanto do movimento de translação
teve consequências epistemológicas importantes para o desenvolvimento dessa nova física. Tinha esquecido desse slide, desculpa. Uma citação, né? A observação científica exige a correção racional da situação antropológica, introduzindo no plano da imaginação, daquilo que se expressa hipoteticamente, a mobilidade do observador terrestre, que torna as percepções ingênuas do senso comum meras aparências ou ilusões a serem explicadas. Bom, então vamos para as consequências epistemológicas. Primeiro foi a noção da posição do observador. E isso trouxe à tona a questão da subjetividade na percepção, né? Acaba que a nossa percepção se confunde um pouco com o nosso lugar de seres perceptivos, né? Na verdade, acho que não é nem possível falar de percepção sem um sujeito que percebe. Então, existe um aspecto antropológico importante na percepção. Também nasce a compreensão de que aquilo que eu vejo não é aquilo que é. E com isso surge a ideia de aparência na física. E essa ideia de aparência, que precisa ser corrigida, né, pelo uso da razão, né, uma observação ativa do sujeito, essa aparência leva a uma ideia de uma realidade subjacente, que o que nós percebemos é um efeito sensível dessa realidade subjacente. E que essa realidade subjacente ela é alcançada a partir da racionalização e a partir também do uso da imaginação. Então, acaba que com o desenvolvimento, né, dessa nova física, o que eu vejo é um efeito de uma realidade que está por trás daquilo que eu vejo e que ela é alcançada a partir da imaginação e do uso da razão. E, bom, a gente vê hoje em dia, e com isso foi cada vez mais, a física foi desenvolvendo ideias contra-intuitivas que necessitavam cada vez mais, né, de experiências de pensamento e de imaginação, né? E hoje a gente vê a teoria da relatividade e a quântica, né, que são ambas teorias muito contra-intuitivas que estão bem basadas em processos de imaginação para a concepção das suas ideias e das teorias, assim. Então, isso tudo meio que começou nessa época. E aqui eu tenho as referências e eu acho que é basicamente isso. Um comentário que não tem exatamente a ver com a minha pesquisa, mas é porque eu acho interessante de fazer, é que a aceitação do modelo heliocêntrico para o Freud foi a primeira ferida narcísica da humanidade, assim, porque a humanidade percebeu que não estava no centro do universo. E eu acho isso bem legal, assim, foi uma ruptura muito grande, foi o começo da ruptura da ciência com a nossa, digamos assim, com a nossa percepção ingênua, né, como a ciência começou a trilhar um outro caminho na construção de teorias e tudo mais. E, bom, eu acho que é isso. Vou encerrar aqui o compartilhamento. Obrigada, Cecília. Muito legal. Tua apresentação muito interessante e todos esses detalhes. E agora a gente começa a sessão de perguntas e respostas, né? Eu já abri o chat ali, já coloquei também o formulário de presença. E nós estamos abertos. Enquanto alguém escreve alguma pergunta, se eu tinha falado antes da semelhança dos terraplanistas com os aristotélicos, pois é, total. Agora ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, meu Deus, é isso. Voltamos. Muitos argumentos terraplanistas
estão muito relacionados a ideias aristotélicas da física. A gente tinha comentado, eu comentei com você, né, antes daqui, se você quiser viajar de avião, é só você tipo, subir o avião, esperar a Terra se mexer, depois pousar de novo, que você vai ter, já tá na Europa. É bizarro, é bem isso mesmo, assim. E até parece que eu fiquei só pensando, porque naquele documentário que eu mencionei com você, eles falam, né, que eles negam as evidências e começam a criar novas teorias, assim, novos detalhes para dar conta daquilo que eles querem que funcione, né? Eu vi você falando do Ptolomeu e eu fiquei pensando, cara, parecido até, né, de certa forma, isso complica um pouco a situação, porque o Ptolomeu, você não quer dizer que você é humanista tão agindo que nem o Ptolomeu. Mas é um pouco parecido, porque há uma tentativa também, se for pensar então, do cientista em ficar adaptando para dar conta daquilo que ele quer, né? E isso acontece na ciência também, quer dizer, uma coisa que os terraplanistas parecem estar fazendo também, né? Porque eles ficam tentando adaptar, né? O modelo deles àquilo que eles querem, né? Quando a gente pega para ler os autores que falam sobre, né, a estrutura da ciência, o Popper, o Kuhn e muitos outros, né, tem toda essa questão da ideia de Rock, né, do quanto que você consegue mexer. O Lakatos trabalha lá com a questão do núcleo, da pesquisa científica e tudo mais, então tem toda essa questão do quanto você pode remendar ou não uma teoria, ou é melhor você ir para uma outra ideia que consiga explicar aqueles fenômenos da mesma forma que a teoria vigente consegue, né? Sim. Você falou disso, e a gente falando desses autores, eu lembrei também só um comentário, que quando a gente fala sobre, né, esse momento de transição de teorias, né, é muito importante que a nova teoria resolva os problemas da teoria antiga, né? E o Kepler, se eu não me engano foi o Kepler, ele fez um comentário que o modelo copernicano ele era melhor do que o modelo ptolomaico, não porque ele explicava o que o modelo ptolomaico não explicava, que no caso eram as anomalias planetárias, né? Mas porque ele explicava o porquê o modelo ptolomaico não explicava as anomalias planetárias. Ok. Teve outra coisa agora antes que chegou perguntas aqui para você, mas que você estava falando e agora você falou outra coisa, eu esqueci. O que foi, meu Deus? Bom, vou passar as perguntas depois se eu lembrar eu comento. Tá bom. Aqui, né, o Hilfman, não sei se é a Natália ou se é a Jéssica que tem a pergunta. Sou eu. Okay. É só pegando o seu último comentário, Cecília, parece um limite da teoria, né? Como não vi? Parece que uma teoria, quando você fala isso de uma teoria mostrar o que a outra teoria não conseguiu, parece todo mundo empenhado em mostrar os limites da teoria, né? Sim. E a partir disso, eu acho que cabe a minha pergunta, que é você falando que a física do Aristóteles ela é muito intuitiva, né? Então, tudo é construído para que a gente seja capaz de justificar os nossos sentidos, né? As nossas experiências. Existe uma virada, né? Me pareceu, na nova física, que é uma tentativa de quando você dá lugar para a imaginação. Então, olha, você precisa considerar que as coisas nem sempre correspondem à nossa experiência. Então, parece que há essa abertura. Mas, ao mesmo tempo, tem o Newton, por exemplo, no princípio, falando que tudo que ele diz tem que ter correspondência com a realidade. Existe um comprometimento quase ingênuo, eu digo aqui no meu sendo soberba, com a experiência, né? É um tipo completamente diferente da ingenuidade, né? Entre muitas aspas aqui, encontrado na física do Aristóteles, mas esse comprometimento primeiro do Newton, que ele nem dá conta, já que ele não consegue explicar a gravidade, e lá no livro de, acho que é óptica, não sei como é que se diz, ele começa o livro dizendo, olha, tem coisas que... Enfim, mas o que eu queria... É porque eu adoro esse assunto, mas enfim, então a apresentação foi maravilhosa, então eu estou emocionada. Mas a questão é a seguinte, a minha pergunta até que ponto a nova física está comprometida com a experiência, com o empirismo, digamos assim, a ponto de dar lugar para os inobserváveis, para uma discussão também filosófica acerca dos inobserváveis, tipo, até que ponto isso é posto na nova física? Assim, o aspecto de correspondência com a realidade, ele é importante até hoje para a física, né? Porque
enfim, a gente está tentando explicar os fenômenos. Então, assim, existe essa questão de correspondência com a realidade. A diferença é que no pensamento aristotélico, eu tento explicar o que eu vejo a partir do que eu vejo. Então, não existe essa concepção de aparência e de fenômeno no sentido de que algo que aparece para a gente, mas que pode não ser exatamente aquilo que aparece, né? Essa concepção de aparência, ela surge na Revolução Científica com esse novo desenvolvimento dessa nova física. Então, pode ser que a realidade seja, o pensamento, né, dessa nova física, a realidade pode ser diferente do que eu estou vendo. Né? Eu não preciso explicar o que eu vejo só com artifícios racionais do que eu vejo. Né? Eu posso pensar num outro modelo de como essa realidade pode estar funcionando e que vai estar me gerando o que me aparece. Mas essa realidade não precisa ser o que aparece. E toda a física moderna trabalha com essa concepção, né, de que a realidade não é exatamente como ela aparece para a gente, né? A gente vê efeitos dessa realidade. Então, eu acho que é um pouco isso. As nossas teorias físicas, até hoje, elas buscam uma correspondência com a realidade, mas elas não têm esse compromisso de o que se apresenta para a gente ser o que é. A gente teve essa liberdade de imaginar que, por trás do que a gente vê, existe, entre aspas, um outro mundo que a gente formula nas nossas teorias para poder explicar os fenômenos. Eu não sei se eu consegui responder o que você disse. Conseguiu, foi maravilhoso. Obrigada. Nada. Agora a gente tem uma pergunta da Angel. Pergunta, Leia. Ótima apresentação, não conhecia o princípio da relatividade óptica do Copérnico. Você poderia explicar novamente, se puder falar um pouco mais sobre? Claro. Então, a questão da relatividade óptica do Copérnico é que ele fala que o estado do observador afeta a percepção do movimento. Então, se, por exemplo, eu sou um observador e observo um movimento de um corpo, esse movimento pode acontecer porque o corpo está em movimento e eu estou parado em relação a esse corpo, porque eu estou em movimento e o corpo está parado, ou ambos podem estar em movimento. Então, de acordo com esse princípio do Copérnico, o estado em que eu estou em relação ao corpo afeta como eu percebo o movimento desse corpo. Consegui me fazer entender? Ela respondeu ali, entendido, ela botou. Okay. Temos mais tempo para perguntas. Temos uma pergunta da Sofia. Pergunta, Leia. Obrigada, Cecília, ótima apresentação. Pensei nas semelhanças com formas de aprendizado. Nas aulas de física é comum as pessoas encontrarem dificuldades por conta de intuições ingênuas, como no caso de escrever uma caixa caindo de um avião. Mais uma razão do quão importante é a filosofia nas escolas. Se quiser falar um pouco mais disso, seria bacana. Sim, Sofia, seu comentário foi muito importante, porque intuitivamente nosso raciocínio é muito aristotélico até hoje, assim, em muitas questões. Um exemplo básico, né, do que se ensina em física nas salas de aula e que intuitivamente os alunos podem acabar errando na questão do movimento de um corpo e de forças aplicadas nele. Obviamente, eu não estou me referindo aqui a um corpo que partiu do repouso, né? Porque, obviamente, um corpo que está partindo do repouso, ele vai se mover na direção da força aplicada. Mas, por exemplo, um corpo que está em movimento já,
e você aplica uma força nesse corpo, intuitivamente a gente ainda associa força aplicada a, por exemplo, velocidade e direção que o corpo está se movendo. E força aplicada não tem nada a ver com a direção do movimento desse corpo, né? Porque a força, ela imprime uma aceleração nesse corpo. E a aceleração só diz que a velocidade desse corpo vai variar, mas ela não indica uma direção para isso, né? Por exemplo, se o corpo ele pode ir para um movimento retardado, então ele vai estar se movendo para a esquerda, né? E a aceleração foi para a direita, a aplicação da força foi para a direita. Então, assim, a força aplicada no corpo, ela diz sobre a direção daquela aceleração que foi dada naquele corpo, mas não diz nada sobre a direção do movimento do corpo. E a gente intuitivamente ainda acha que a aplicação de uma força, ela diz para onde o corpo está se movendo. Isso é uma ideia intuitiva nossa, isso é muito aristotélico. Apesar do Aristóteles não trabalhar com o conceito de força, né, a ideia do movimento em Aristóteles, ou ele era um movimento natural, ou ele era um movimento violento, né? O movimento natural é quando o corpo ele vai em direção ao seu lugar natural. O lugar natural ele é pensado a partir da composição do corpo, né, com os 4 elementos. Então, a partir dessa composição, por exemplo, uma pedra, o lugar natural da pedra é em direção ao centro do universo, que no caso seria o centro da Terra. Então, se você soltar uma pedra, ela vai cair no chão. E ela só não vai ultrapassar o chão por outras questões, mas, né, ela vai em direção ao centro. E o movimento violento era um movimento que você tira o corpo desse lugar natural e, para isso, você precisava de um motor para exercer esse movimento. Então, quando um motor movia esse corpo, ele movia em determinada direção. Então, existe uma ligação maior entre... É porque eu não quero falar força, que Aristóteles não trabalhava com o conceito de força, mas quando você imprime um movimento violento no corpo, ele conversava mais com a direção do movimento e com a velocidade, e depois com Newton isso perde o sentido, assim. Então, a gente tem muitas ideias aristotélicas intuitivas, e seria muito importante nas escolas a gente fazer uma aula sobre conceitos aristotélicos da física e explicar por que não é mais assim, né? Por exemplo, se fala pouco na escola da diferença de repouso e equilíbrio, muita gente não sabe as diferenças, então, assim, seria muito importante para uma compreensão mais profunda desses conceitos básicos da mecânica, que uma aula de tipo história da ciência seria enriquecedor para os alunos. Certo, ainda temos mais um tempinho. Evelyn, você quer abrir seu microfone? Sim, obrigada pela apresentação, achei bem legal. A minha pergunta vai na direção, acho que do que a Natália falou, no sentido de se depois dessa nova física a gente tem que a adequação não é mais apenas necessariamente ao que é visível, a gente começa a permitir que a gente fale sobre imaginação, sobre intuições racionais como fonte de evidência. Queria saber se você poderia falar sobre um pouco sobre o que seria o limite dessa evidência como imaginação e tal, e como se faz física. No sentido de que parece que hoje em dia, né, alguns séculos depois, parece que, especialmente na astrofísica, astronomia, a gente leva muito mais a sério essa questão de imaginação e intuição, às vezes até mais do que a própria adequação empírica. Algumas teorias aí que o pessoal desenvolve não são nem testáveis necessariamente, digamos assim, com os aparatos que a gente tem, ou com o tipo de pesquisa que a gente faz, essa questão de multiversos, umas coisas meio doidas, assim, que o pessoal fala, não é realmente testável. Então, assim, parece que hoje em dia se abriu muito espaço para falar de intuição, imaginação como evidência científica, mas e abandonar um pouco dessa de fixar no visível, no observável. Queria saber, só que você comentasse um pouco sobre isso, se você tem alguma coisa a dizer sobre, talvez aconteceu alguma outra mudança aí, uma nova física, ou, né, como é que fica a questão de, talvez a gente agora corrigiu demais para o lado de levar a sério essas questões mais racionais do que o visível. Tá. Bom, sobre os limites,
eu não sei se eu vou conseguir te responder isso. Talvez, acho que só um grande pensador assim da questões metodológicas da ciência, né, poderia de repente propor um pouco isso, mas o que eu consigo pensar aqui agora para poder falar para você é que realmente a ciência moderna ela está altamente contraintuitiva e cada vez mais, entre aspas, essas ideias malucas vão surgindo sobre, né, como o universo poderia estar estruturado, como poderia estar funcionando, e muitas dessas ideias não são testáveis, mas aí tá uma questão importante, assim, porque formular hipóteses de como o universo pode, como a realidade pode ser estruturada, a formulação de ideias ela é livre, né? Você pode formular a partir de determinadas lógicas a ideia que você quiser. Na hora, mas existe essa necessidade, e essa é uma diferença importante entre a imaginação sendo usada dentro da ciência e a imaginação sendo usada, por exemplo, para construir um livro de ficção. Ainda é necessário uma correspondência com a realidade. Então, assim, aí você pode usar a sua imaginação da forma que você quiser, desde que você consiga corresponder com uma realidade que a gente observa. Então, ainda existe, e é importante, é determinante para a ciência que existe essa correspondência com a realidade. E muitas teorias, eu não sei dizer nem se caíram, né? Mas que perderam força porque elas justamente não conseguiram corresponder com essa realidade, como há um tempo atrás a questão do livro do Green, eu esqueci agora, eu tenho um livro aqui, caramba, alguém lembra do universo... gente, desculpa, eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, e a questão de não conseguir corresponder com a realidade, aí tem um outro problema criado. Primeiro, essa não correspondência com a realidade é porque a ideia é muito abstrata ou porque nós ainda não temos equipamentos para conseguir testar essas ideias e que, de repente, num futuro, a gente consiga desenvolver equipamentos que vão conseguir testar essas ideias que aparentemente são muito loucas, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem alguns equipamentos que conseguem fazer testes com mecânica quântica. No início do século passado, não existia isso. Então, assim, muitas formulações quânticas contraintuitivas que pareciam loucuras, hoje em dia conseguem ser testadas, né? Então, consegue uma certa correspondência com a realidade que na época não conseguia, né? Tanto que o Einstein fez algumas críticas à mecânica quântica por causa disso, a questão de forças ocultas é do Newton. A questão do jogar dados, né? Porque a mecânica quântica introduziu a probabilidade dentro da física que até então não existia, né? A física trabalhava muito com um determinismo, que quando você consegue... O determinismo dentro da física está relacionado a você conseguir fazer previsões, conseguir entender um evento passado e também prever eventos no futuro. E a matemática da física newtoniana ela correspondia a uma realidade. Na mecânica quântica, a matemática não necessariamente corresponde a uma realidade, né? Porque a gente tem, por exemplo, a questão da superposição quântica, que é uma possibilidade matemática, mas não é uma possibilidade na realidade. E então a gente não tem essa questão de que a matemática não mais corresponde necessariamente a um real, e a gente não tem mais essas certezas de previsões, porque agora é tudo muito probabilístico. Mas, enfim, eu acho que eu me perdi um pouco na sua pergunta. Mas eu acho que é isso, assim, talvez o limite maior para a imaginação seria essa correspondência com a realidade, que cria um problema de se essa correspondência não está existindo, se ela não está existindo porque a ideia realmente é muito abstrata, ou se porque a gente ainda não tem aparelhos que consigam medir algumas coisas que corroborem parcialmente, pelo menos, essas ideias. Legal, ainda temos tempo para mais perguntas.
Tô te colocando para responder perguntas, Cecília. Pode mandar perguntas. Eu tenho mais uma. Pode falar. Fala. É que nas coisas que eu andava lendo, numa época aí, falava que a física... Havia uma incompatibilidade entre a física do Galileu e a física do Kepler, porque era como se a física do Galileu desse conta do Ptolomeu e do Kepler. Não sei qual era a dicotomia, mas que o Newton conseguiu sintetizar essas duas, que a gente chamaria de duas físicas contrárias, que lidavam com ideias de universo diferentes. Tipo, uma lidava com os fenômenos terrestres e as outras com os fenômenos não terrestres. Então, e eles tratavam esses elementos como coisas distintas. Aí, na física, agora eu consigo falar melhor. Na física do Newton, é como se ele conseguisse sintetizar isso em torno de um elemento que, na época, parecia que era a matéria. É como se a concepção de matéria desse ao Newton as condições de juntar os objetos, tanto fora da Terra quanto os objetos terrenos. Então, tu podes me confirmar se é isso mesmo, se foi a matéria ou não, eu viajei, é outra coisa. Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre isso aí que você comentou, então não vou poder nem te confirmar, nem te negar. Mas o que eu sei é que o Newton meio que deu o fechamento para essa nova física que surgiu com a Revolução Científica, né? Tanto que acreditava-se ingenuamente naquela época que a física estava quase completa, né? Tinha só 2 problemas para resolver, que esses 2 problemas culminou na teoria da relatividade, na mecânica quântica. Mas o Newton foi importante para também fechar a aceitação do heliocentrismo, por exemplo, porque o heliocentrismo só foi completamente respaldado por uma física depois da lei da gravitação do Newton. Então, assim, o Galileu começou o trabalho dele, o Kepler deu as contribuições dele, né, com as 3 leis lá em relação, né, às órbitas elípticas e tudo mais, e o Newton fechou esse embasamento teórico, né, de uma física que conseguisse sustentar um modelo heliocêntrico. Mas em relação à questão da matéria, eu não vou saber te responder. Obrigada. E agora a Evelyn pediu um complemento. Pode falar, Evelyn. Beleza. Achei interessante que você insistiu nessa questão da correspondência. E aí a minha pergunta é mais no sentido de tentando contrastar um pouco a situação, digamos, da física, no que você falou com hoje em dia. Parece que na época que você escreveu existiam muitos dados e poucas teorias que conseguiam acomodar esses dados. E demorou um pouco para surgir uma teoria que conseguisse resolver essas anomalias, como você falou. Mas hoje em dia parece que é o oposto. A gente tem poucos dados novos, digamos, surgindo, e muitas teorias que se propõem a explicar esses dados. E aí a gente cai na questão da subdeterminação, né? E eu acho que, mesmo que você insista um pouco na ideia da correspondência das teorias, a subdeterminação vai estar pendente por um bom tempo, né? A não ser que... Não sei o que seria necessário para você tentar eliminar essa subdeterminação e ter só uma melhor teoria. Eu não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa inevitabilidade da subdeterminação das teorias, mesmo quando você se atém só à questão da correspondência como critério para tentar delimitar, digamos, essas teorias, mesmo dado... Assim, você tem muitas teorias com a imaginação, digamos assim, mas elas ainda têm que corresponder a alguma coisa, mas mesmo assim, a gente ainda tem muitas teorias que conseguem se equivaler aos dados, e me parece que, a não ser que a gente tenha uma nova revolução, talvez, digamos, no nosso aparato científico, a gente não vai conseguir tantos dados novos em tanto tempo. Só se você queria comentar alguma coisa em relação a essa possível, digamos, mudança de paradigma, ou se seria necessário, ou como é que essas consequências epistemológicas que você discutiu um pouco no final da apresentação, se ainda perduram hoje em dia, ou se a gente, na verdade, precisa de novos aparatos epistemológicos para tentar resolver essa questão da subdeterminação de teorias que está hoje em dia. Então, como você falou, antigamente parecia que tinha muitos dados e pouca teoria, hoje em dia muita teoria e poucos dados, né? Nessa época a gente está num mundo, e mundo eu digo assim, não no sentido de universo, mas assim, a gente tem toda uma realidade à nossa volta que precisa ser explicada, né? Então, o Aristóteles desenvolveu lá a física, e que tentava explicar
a realidade que a gente experienciava como seres vivos aqui na Terra, né? A gente não tinha aparatos tecnológicos para buscar muito longe, digamos assim, né? Foi só com a Revolução Científica que surgiu o telescópio que o Galileu pôde, por exemplo, observar que Júpiter tinha luas, que até então ninguém sabia, né? Não dava para ver a olho nu. Então, assim, existiam muitos dados, né? Porque existe toda uma realidade nossa, da nossa experiência cotidiana, que necessita de uma explicação. Como eu falei, inicialmente as explicações do que o que a gente experienciava, elas eram feitas a partir do que a gente experienciava, e depois, né, teve-se essa ideia de que o que a gente experiencia não necessariamente é o que é, né, que pode existir uma realidade por trás, que tem como efeito as nossas experiências, né, mas as nossas experiências não são como essa realidade é. E depois, com o desenvolvimento da física, né, a nossa realidade aqui foi bem explicada, digamos assim, né? Tanto que mecânica newtoniana funciona muito bem até hoje para a realidade terrestre, para diversos cálculos, né? Não é necessário usar a relatividade do Einstein para explicar fenômenos dentro da atmosfera terrestre, né? A gente consegue usar bem a mecânica newtoniana. Então, começou a ser satisfeito as explicações acerca da nossa realidade. E os aparatos tecnológicos foram sendo desenvolvidos e a gente começou a conseguir observar coisas para além da nossa realidade e a levantar outras perguntas a partir dessas observações, né? E até mesmo dentro da nossa realidade terrestre, né? Começou a ter perguntas que ainda não eram respondidas, porque a gente não tem ainda uma teoria de tudo, né? E culminou na mecânica quântica e na teoria da relatividade. Em relação à subdeterminação das teorias, eu não sei, porque assim é muito complicado para a ciência abrir mão de uma correspondência com a realidade, né? Porque senão aí, não sei, a gente pode pegar um livro de ficção, né? E que uma teoria, uma ficção científica muito bem escrita, muito legal, e que não tem tanto esse compromisso, né, de correspondência com a realidade. Então, assim, eu acho que é importante, sim, para a ciência ainda ter essa correspondência com a realidade, para ela conseguir centrar um pouco no como ela vai tentar explicar essa realidade, porque todo o intuito da ciência é conseguir explicar a realidade e os fenômenos que a gente observa. Então, acaba existindo, sim, essa subdeterminação, mas eu acho que é um pouco importante, senão, apesar do... Senão fica um pouco anarquista, mas não anarquismo no sentido do Firebird, né? Um outro anarquismo. Certo, Evelyn, você quer falar mais alguma coisa? Não, perfeito. Acho que se a subdeterminação vai meio que se manter, acho que realmente é necessário viver com isso para manter a correspondência. Acho que concordo com o que você falou. Legal, então, se alguém tiver mais alguma pergunta, esse é o momento, porque nós estamos chegando no nosso tempo. Cecília, eu queria te agradecer pela fala, foi excelente, muitos detalhes que muitas vezes a gente não vê nem na graduação em física, né? Não é só na escola, no ensino médio, até na graduação. E muito interessante, muito bem feita a apresentação, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que fez perguntas também. E a gente tem alguns avisos, né? O primeiro é em relação à palestra de segunda-feira, que foi remarcada para o dia 28, quinta-feira que vem, que é a palestra da Jéssica. E amanhã a gente tem a palestra da Paloma com o título... Ixi, tem um nome aqui que eu não vou saber falar. Contra a inefabilidade das hinge propositions, uma leitura neopragmatista. Amanhã às 7 horas, da Paloma. Espero todos vocês amanhã. Obrigada a todos que vieram. E boa noite. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada, meninas, pelo espaço. Obrigada a todo mundo que me ouviu, quem fez perguntas e tudo mais. Foi muito bom ter participado.